Olá pessoal, então vamos para a nossa segunda parte da vestimenta do Inuyasha. Primeiro então a gente vai fazer essa manga aqui do bracinho dele. Perceba que tem essa partezinha branca, né, que eu mostrei aqui, da manga e ali no ombro também. A gente vai começar por essas partes e depois a gente vai fazer os acessórios. Então eu vim aqui, ó, com um pedacinho de massa branca, eu vou fazer essa dobradura nela e eu vou encaixar o bracinho ali dentro, para poder fazer essa parte de baixo da manga. Depois que eu encaixar, eu vou dar leves apertõezinhos para essa massa juntar, pra gente poder fazer o enxerto ali em cima, e na parte de baixo eu também aperto. Então eu vim aqui com a tesourinha e eu vou tirar todo o excesso de massa que fica. Quando a gente aperta a massa no bracinho, já dá o formato dele ali. Então se você perceber, você vai conseguir ver certinho o contorno do braço, e é aí que você vai cortar. E na parte de baixo do braço, você vai cortar, mas você vai deixar uma sobra, pra gente poder dar o volume dessa manga. Aqui, na parte de baixo, a gente não precisa fazer o enxerto, é só puxar um pouquinho ali com a massa e a própria tesoura, ela já cola um lado da massa no outro. Porque quando você aperta, ele já faz a junção ali, né? Então, a gente vai só fazer o enxerto na parte de cima, sempre dando um acabamento na parte da manga, pra ficar tudo bem retinho e bem certinho, tá? E depois a gente dá o acabamento nessa parte de cima do braço. Do outro lado, a gente vai repetir o mesmo processo e sempre comparando um braço com o outro para poder deixar as duas mangas do mesmo tamanho e ficar bem proporcional. Então, é o mesmo esquema, você vai posicionar ali a massa dobrada e depois vai cortar o excesso. Como essa manga, o formato do braço, ele tá reto, né? O outro braço, ele tá meio dobradinho. Então, esse, como está reto, é muito mais fácil de dar o acabamento embaixo. Perceba que eu nem cortei, né? Eu só cortei na parte de cima. E aí, aqui na parte de baixo, eu venho com o meu próprio dedo e eu puxo. Também posso puxar com o pincel modelador para poder dar o movimento nessa manga e deixar também um caimento mais natural. E sempre dou o acabamento com o pincel de água e o pincel modelador para deixar tudo bem lisinho, com o acabamento melhor possível. Aqui eu vou vir com a esteca agulha e eu já vou fazer as marcações do movimento. Então, eu faço ali primeiro próximo ao punho do braço, que vai aparecer, né? E depois eu faço aqui no ombro. Só vai aparecer essas duas partes, então no meio do braço você não vai precisar fazer. E aí, repete o mesmo movimento no outro bracinho também. Para fazer a manga vermelha, eu vou pegar ali o bracinho e colocar do lado da tira da massa para poder ver até onde eu preciso cortar. A gente vai fazer exatamente o mesmo processo, a mesma dobradura, só que essa massa tem que ficar um pouquinho menor do que a massa branca de baixo, tá? Porque ela vai iniciar e terminar ali para baixo do ombro, que daí vai ficar parecendo aquela tirinha branca, e depois a gente vai colar e fazer um enxerto com a massa vermelha, que também vai ser uma outra manga que é dessa roupa vermelha que a gente fez, né? Ela é uma roupa bem elaboradinha assim nessa parte, então tem que tomar bastante cuidado nisso. Ó, tô fazendo exatamente o mesmo processo. Vou apertar ali, tá? E eu vou cortar assim, pra poder seguir o movimento da manga de baixo. Aí, pra dar o acabamento na borda, eu só dou leves apertõezinhos e puxo. Já vai fazer com que fique um movimento bem natural, um caimento bem legal, né? E aí, na parte de cima eu corto também, e aí eu faço o enxerto com água e o pincel modelador. E aí eu venho aqui com o bisturi e eu tiro todo esse excesso de massa para poder dar um acabamento retinho. E aí eu faço um movimento na manga com a esteca agulha e também vou fazer aqui na parte central do braço, né? Na parte branca, a manga de baixo a gente não tinha feito. Então aqui a gente tem que fazer porque essa parte ela vai ficar bem visível. E do outro lado, a gente vai repetir exatamente o mesmo processo. Apesar do braço estar um pouquinho dobrado, a gente faz a mesma marcação. Primeiro na manga e depois nessa parte onde dobra, que é no meio, né? E eu venho suavizando essas marcações com um pincelzinho de água, também para ficar um caimento mais natural. E depois de tudo pronto, e essa parte branca
do bracinho estiver 100% seca, você vai encaixar o arame e atravessar ao redor do corpo e já colar, tá bom? Tô colando aqui com cola instantânea, pode ser de qualquer marca. Aí você encaixa e segura por alguns instantes. Aí já vai ficar tudo bem certinho. O importante tá bem seco para quando secar essa parte não encolher e não ficar enrugada, tá? Isso é muito importante. E daí a gente já pode dar um movimento também da roupa. A parte branca ela tá seca, mas a parte vermelha está molhada, da manga no caso, né? Então daí eu giro ela para elas ficarem na mesma direção. E venho aqui com um pouquinho de cola branca, aplico no ombro e aí já posso colocar uma tirinha de massa, que a gente vai fazer o enxerto e vai fazer aquela outra manga que eu comentei com vocês. Então vamos colocar aqui algumas gotinhas de cola branca para poder juntar bem certinho, tá? E colocar água para amolecer as duas partes. A gente tem que meio que preparar essa superfície para ela aderir bem a massa molhada na massa seca e não ficar manchado. Então é muito importante você preparar com água, tá? Porque daí você deixa as duas partes bem molinhas e aí é muito mais fácil você juntar. A cola ela também ajuda bastante nesse processo. Então daí aqui também não tem segredo. Você vai fazer o enxerto normalmente, só toma cuidado ali para não ultrapassar a parte do pescoço, tá? Porque senão vai ficar manchado e pode ficar um acabamento muito ruim. E não tem importância assim se você não conseguir deixar perfeito na borda, porque depois a gente vai colocar uma golinha ali, tá bom? E também na parte de baixo, aqui da axila, tem que arrumar, porque senão depois quando secar pode abrir ali e pode ficar manchado a massa também. E depois que fizer o processo ali do enxerto, sempre passar o pincel de água para deixar tudo bem lisinho. O pincel de água, ele substitui o dedo, tá bom, gente? Então, caso você tenha o receio de ficar passando o dedo, porque pode sujar, né? Você passa o pincelzinho. Você pode fazer os dois também, que o acabamento fica muito bom. E aí, do outro lado, a gente vai repetir exatamente o mesmo processo. Então, agora podemos fazer o movimento dessa manga também. É só pegar ali uma esteca agulha e fazer duas marcaçõezinhas bem próximas à axila. Então, marca de um lado, marca do outro também, e você vai marcar também na parte de trás. Para dar o acabamento aqui na gola, pega uma tirinha de massa vermelha fina e aí você vai encaixar igualzinho você fez ali na parte de baixo, tá? Aquela parte branquinha. Encaixa de um lado, chega até o outro lado, corta o excesso e pronto, já tá perfeito o acabamento. E daí agora vamos colocar uma tirinha de massa preta ao redor do corpinho dele. Então começa aqui na cintura, aonde a gente colou o lacinho, e vai chegar até lá atrás, aonde termina a faixa, tá? E é só cortar o excesso também com o bisturi e você pode usar o pincel de água para poder aderir melhor, porque daí essa massa ela vai colar, né? Como ela já tá bem molinha, não precisa necessariamente de cola. Aqui você vai pegar uma tirinha de massa da mesma grossura daquela outra, tá? E vai fazer um lacinho. Então é bem fácil. É só você fazer duas voltinhas e depois o excesso que vai ficar para baixo, você vem e corta com a tesoura. Já fica um lacinho perfeito. Daí, você vai pegar aqui uma gotinha de cola, colocar bem ali em cima dessa tirinha de massa preta, e aí vai encaixar o lacinho nela para poder deixar tudo bem fixadinho. E essa daqui é uma técnica muito legal para você poder fazer colares de miçanga, sem precisar fazer bolinha por bolinha. Então, é só você pegar ali um pentezinho bem fino e aí rolar a tirinha de massa em cima. Vocês vão ver que vai ficar bem certinho, como se fosse várias miçanguinhas uma do lado da outra. Aí você vai colocar um pedacinho dessa tirinha ao redor do pescoço para poder simular ali como se fosse o colar dele. Então, você coloca uma gotinha, gira e depois encaixa um lado ao outro, dá o acabamentinho com uma gotinha de cola também. Eu passo 2 vezes a cola para colar um lado ao outro. E aí, eu corto o excesso com o bisturi. Aqui, a gente vai fazer os detalhes da costura que tem na manga dele. Então, eu passei bastante água para deixar bem mole essa parte, que daí eu não preciso usar cola. E aí, eu vou pegar aqui várias tirinhas de massa, vou colocar na manga e aí vou tirando o
o excesso dela para ela poder formar essa costura. É importante estar bem molhado mesmo, tá bom? Para poder fixar, porque se não estiver bem molhado, isso daí vai soltar depois. Então, passa ali bastante o pincel de água e aí vai tirando, partezinha por partezinha. Eu acelerei aqui porque é uma parte bem demorada e bem delicada de fazer, mas é um processo bem simples. E para garantir que essas tirinhas de massas não vão soltar, é bom passar o pincel de água por cima também, para amolecer as duas partes. Aqui embaixo eu vou colar um pedacinho de massa também, que vai ser 2 pontinhas da costura, tá bom? Então, coloco ali um Vzinho e aí eu corto os 2 lados para deixar do mesmo tamanho. Aí na outra manga, no caso, você vai ter que repetir o mesmo processo, tá? Então, ele vai ficar mais ou menos assim, os 2 bracinhos ali com todos os detalhes. E para finalizar, a gente vai fazer os detalhezinhos do colar. Então, pega vários pontinhos de massa e faz ali algumas coxinhas bem alongadas e fininhas. E aí, você vai colar bem certinho no colar dele. E aí, no caso, essa aula é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado bastante as técnicas. A próxima aula, a gente vai começar a pintura de rosto, tá bom? E é isso, pessoal. Eu vou deixar agora aqui só a musiquinha para vocês irem aproveitando o processo e até a próxima aula. Beijos para vocês!